Meus amados irmãos, que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus aqueça nossos corações. Muito especialmente hoje, os queridos pais aí, que o nosso bom pastor Jesus aqueça seus corações. A certeza de que não estamos sós. E graças a Deus Ele continua estendendo a sua mão. Meus irmãos, quando suspeitamos que uma criança está com febre, o que fazemos? Nós pegamos então um termômetro e vamos medir a fé dela. Ou melhor, vamos medir a sua febre. Será que não poderíamos fazer a mesma coisa a respeito da nossa fé? Será que é possível, meus irmãos, nós medirmos o tamanho da nossa fé? Vocês já tentaram medir a fé de vocês? Qual é o tamanho dela? Certa vez Jesus disse que se nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de mudar uma montanha de um lugar para o outro, né? Lembram que Jesus falou isso a seus discípulos? Mas ali, na verdade, ele não estava falando sobre o tamanho do grão, porque o grão de mostarda é bem pequenininho. Mas ele estava falando da qualidade do grão de mostarda, que é um grão muito resistente, muito forte. E nós nos perguntamos, será que a nossa fé é forte na qualidade de um grão de mostarda? Mas o verdadeiro sentido dessa palavra de Jesus não era para que nós realmente nos sentíssemos desprestigiados por Ele, que nós tivéssemos uma fé fraca, como foi a fé de Pedro ali, andando sobre as águas, quando ele começou a afundar, e aí Jesus estendeu a mão para ele, o levantou e disse para ele, homem de pequena fé. Ainda bem que ele ainda tinha fé, mesmo que fosse pequena. Pior seria se ele não tivesse fé, como tantos por aí, que ficam duvidando da existência de Deus e do seu poder. Então, meus irmãos, será que nós podemos ter a mesma fé de Pedro? Será que Pedro pode ser um exemplo de fé? Será que ele pode ser considerado um herói na fé? Quem é o herói da história? Quem é o herói? Pedro, com certeza não, Porque ele quase se afogou. Mas, meus irmãos, o centro não é a coragem de Pedro. Quando ele saiu do barco, deu alguns passos sobre o lago, sobre as águas, em direção a Jesus. O foco, meus irmãos, desse texto não está em Pedro. Não é o quanto você consegue fazer com a sua fé, mas o que Jesus fez e continua fazendo por nós. Esse é o foco. Assim como Jesus fez para Pedro e o salvou, é a mesma coisa que Ele realiza também em nossas vidas. Ele estendeu a mão a Pedro e o salvou. E Ele estende a mão também a todos nós, para nos salvar. No hino 170, do hinário Louvai ao Senhor, desse hinário pequeno que vocês têm aí nos bancos, o poeta, ele diz assim, aflito e triste o coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Daí no estribilho ele diz assim, Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Várias vezes se repete, Deus cuidará de ti. Meus irmãos, por mais que afirmemos ter fé em Deus, somente Deus é que verdadeiramente poderá cuidar de nós.
Alguém tem alguma dúvida a respeito desse cuidado de Deus? Jó parecia que teve essa dúvida, né? Tanto que Deus falou para Jó: ô Jó, cadê o seu entendimento? Você estava presente quando eu lancei os fundamentos da terra? No texto que nós lemos aí em Jó, hoje, Deus fez uma série de questionamentos a respeito da sua obra por todos nós. E aí Deus até pergunta a Jó: Jó, você tem entendimento dessas coisas? Será que o ser humano hoje, que discute tantas coisas, que quer provar coisas que sejam contrárias a Deus, para provar que Deus não existe, dizendo que o ser humano é que é verdadeiramente Deus, será que consegue mudar alguma coisa no curso de sua vida? Porque nós nascemos, vivemos e morremos. Esse é o curso natural da nossa vida, não é isso? Vocês já imaginaram, meus irmãos, se Jesus não tivesse vindo a nós para estender a sua mão e nos resgatar da morte, assim como resgatou Pedro de ser afogado? Será que Deus ainda pode realizar essa obra? Meus amados irmãos, no Salmo 18, olha só que nós lemos hoje e destacamos o Salmo de Davi, né? Um cântico de vitória, especialmente os versículos 1 e 2, eu repito novamente, olha só o que ele disse aqui: eu te amo, ó Senhor, força minha, eu te amo, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. E nós nos perguntamos: quem é o nosso Deus? É o mesmo Deus do rei Davi? Meus irmãos, quem nos sustenta pela mão se não é o nosso Deus? Para que nós continuemos a jornada nessa vida, na certeza de que um dia nós certamente seremos abraçados por Ele lá no reino dos céus. Agora, enquanto não chega esse grande e glorioso dia, conforme Lutero até mesmo disse que o dia mais especial na vida do cristão é o dia da sua morte, porque daí o pecado morre, toda dor, sofrimento, luto, lágrimas acabarão. Deus vai enxugar as lágrimas e a vida será para sempre. Vocês acreditam nesta promessa? Então, meus irmãos, se nós avaliarmos tudo que Deus já realizou em nossas vidas, nós não temos como duvidar que Ele já estendeu a mão para nós, né? Desde que nós nascemos, desde que nós fomos concebidos no ventre de nossa mãe. Conforme o Salmo 139, né, o salmista já diz: olha, que o Senhor me sonda e me conhece, sabes quando me assento e quando me levanto. De modo assombrosamente maravilhoso me formaste no ventre de minha mãe. Meus irmãos, nossa fé é provada. Quantas vezes nós fomos provados? Hoje vocês foram provados na fé para estarem aqui conosco, adorar a Deus e ouvir a sua palavra e ter a comunhão com os irmãos. Porque o mundo lá é um atrativo, não é, meus irmãos, para nos desviar do caminho do Senhor, não é? Quantos que talvez planejaram estar aqui conosco e não estão hoje? O que será que os reteve em sua casa, ou seja lá aonde for, onde estarão agora? Eu espero em Deus que eles estejam na fé, porque eu não sei o dia de amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, não é? Então é por isso que precisamos aproveitar cada momento e sempre nos mantermos conectados com aquele que estende a mão para nós, na fé, na esperança e no amor. O apóstolo Paulo, né, no texto que nós lemos há pouco, ele fala sobre como a fé é operada em nossos corações. Ninguém acorda crendo em Deus. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus.
E é por isso que é fundamental nós sermos mensageiros da paz, mensageiros das boas novas, né? Paulo mesmo diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Ele está até lembrando o profeta Isaías, né? O profeta Isaías escreve sobre isso, quando Deus diz: formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Somos mensageiros da paz. Todos nós aqui somos chamados agora para anunciarmos o Santo Evangelho, para que esse Evangelho seja a mão estendida, meus irmãos, para tantos que estão por aí ainda nas trevas, da ignorância, sem o conhecimento verdadeiro daquele que é o único e suficiente Salvador, que é aquele que derramou seu santo e precioso sangue na cruz para nos purificar de todos os nossos pecados. Daquele que diz para nós também hoje: coragem, coragem, sou eu, não tenho medo. Mesmo que Jesus estivesse à distância, né, do barco, açoitado pelas ondas e pelo vento, certamente Jesus sabia de tudo que estava por ocorrer. Tanto que nesse episódio que Jesus anda sobre as águas, quando ele estava se aproximando do barco, lá açoitado pelos ventos, os discípulos pensando: agora nós vamos morrer, todo mundo vai morrer afogado. Quando eles viram aquele vulto lá na frente, eles pensaram que Jesus era o quê? Fantasma. Você vê, já naquele tempo, né? Já se falava em fantasmas. Fantasmas, alma do outro mundo, espíritos que ficam vagando por aí. Não é que muita gente por aí também acredita nessas coisas? Eu sei que tem luteranos que até dizem: eu tenho medo de alma. Eu já ouvi pessoas falando assim: eu não vou lá para cima porque eu tenho medo de almas. Meus irmãos, o que é que Deus nos diz a respeito daqueles que partiram? Eles estão aonde? Vocês acham que eles estão vagando por aí para nos assustar, serem fantasmas às nossas voltas? Não, isso é tudo produto da imaginação do ser humano. Eu até me arrisco a dizer, meus irmãos, que nós não devemos temer essas fantasias que o ser humano cria, né? Devemos temer aquelas almas que estão encarnadas, que andam por aí fazendo todo tipo de mal. Essas sim, que nós precisamos orar por elas, para que essas almas sejam recolhidas no celeiro celestial. Então, meus irmãos, onde está a nossa fé? Em Mateus, no capítulo 14 aqui, olha só, nos versículos, especialmente aqui, dos versículos 28 a 31, vejam só, vamos só fazer a leitura novamente desse texto que diz assim, ó: quando Jesus apareceu a eles, né? Coragem, não tenho medo, sou eu, não sou um fantasma, né? Aí Pedro disse: se é o Senhor, olha só, será que ele estava na dúvida ainda? Se é o Senhor, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Aí Jesus disse o quê? Venha. E quando Jesus falou venha, era na certeza de que Pedro poderia realmente andar sobre as águas e enfrentar aquelas tempestades, sem medo, né? Aí Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Porém, reparando a força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu sei que nós também muitas vezes temos dúvidas, meus irmãos. Isso faz parte da nossa fraqueza humana. Isso já está dentro da nossa natureza. Mas não é por causa da nossa fraqueza na fé que Jesus pode chegar até e dizer para nós, nos momentos difíceis, né? Quando os ventos, os vendavais, as tempestades vêm sobre a nossa vida, a gente desvia o foco de Jesus, né? Porque foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele observou as ondas e o vento, ele desviou o olhar de Cristo e começou a afundar.
Esse sentido, meus irmãos, é aqueles que andam olhando, porque nós olhamos para o alto, não é? A nossa grande esperança é o reino dos céus, onde não haverá mais pranto, nem luto, nem morte, mas vida para sempre. É para lá que certamente todos nós queremos estar um dia. Para, como Jó disse certa vez, né? Um dia eu verei face a face. Vocês já imaginaram como vai ser esse dia? Ver Deus face a face. E vocês sabem que Deus se manifestou à humanidade, né? Face a face, em Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, os discípulos viram Jesus face a face. Durante 3 anos de ministério, muitos e muitos tiveram a oportunidade de ver Jesus face a face. E mesmo assim, muitos duvidaram. Tanto que o evangelista João, no capítulo 1, disse assim: ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. E aí nós vemos o grande amor de Deus, né, de Jesus, a misericórdia de Deus por toda a humanidade, que apesar de tudo isso, apesar dele muitas vezes até ser rejeitado, ele ainda continua estendendo a mão. Tanto que ele estende a mão aos doentes, aos pecadores. Todos nós sabemos como Jesus tratava os pecadores, né? Como ele tratava aquelas pessoas que eram a escória da humanidade no tempo dele, não é? E a mesma coisa hoje, né, meus irmãos? Quem aqui não é pecador? Todos nós, né, pecamos por pensamentos, palavras, ações e até por omissão. Muitas vezes até involuntariamente nós transgredimos a santa lei de Deus. É claro que Deus quer que nós sejamos perfeitos, como Jesus falou, né? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o grande objetivo, nós cumprirmos com a santa vontade de Deus. Mas sabendo, meus irmãos, que se Jesus não segurar na nossa mão, jamais nós conseguiremos nos salvar. Por isso, continuem, meus irmãos, segurando na mão de Deus e seguindo em frente. Isso nós podemos até lembrar, meus irmãos, daquele hino. Nós temos um hino, né, que geralmente é cantado no sepultamento. Eu diria que esse hino nós deveríamos cantar ele sempre, todos os dias da nossa vida. É o 190 aí do Inário, Louvai ao Senhor. Se vocês quiserem abrir ele lá, é o 190. E nós temos aqui então o destaque das 3 estrofes do hino. Vejam só o que é que diz ali. Vamos ler juntos. Abram aí. 190. A estrofe 1 diz o quê? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. A estrofe 2. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, para sempre acreditando. Segura na mão de Deus e vai. E a terceira estrofe? O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. E o estribilho diz o quê? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Meus irmãos, lá em Hebreus 12, 2 diz assim, na linguagem de hoje: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele
que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa. E aqui estamos nós, segurando na mão de Deus e seguindo em frente. Que essa mensagem aqueça nossos corações, meus irmãos, para sabermos que nós temos um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra, nas águas e debaixo da terra, e que nada poderá nos separar do seu amor. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo nós podemos enfrentar qualquer situação. Assim falou o apóstolo Paulo e assim também nós falamos. Portanto, meus irmãos, vamos permanecer firmados na fé, firmados nos fundamentos, firmados na palavra, enraizados e edificados em Cristo, procurando sempre, pela fé, crescer em ação de graças para a honra e a glória daquele que estendeu a mão e que nos salvou. E hoje Ele nos estende a mão na palavra e nos sacramentos. E aqueles que recebem essa graça têm garantida a sua salvação. Viu, pais? Eu sei que às vezes a gente passa, por alguns momentos de turbulência nessa vida. Tem vários pais aqui que hoje vêm também pedir a bênção e receber a bênção de Deus. Pai, tenha coragem. Siga em frente. Segura na mão de Deus e vai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Fiquemos em pé.